Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conexão Mais Live, o programa original de jornalismo da Rede Mais, que fala sobre vários assuntos. Às terças-feiras, Luiz Fernando Rocha defende economia e também fala sobre política. Às quartas-feiras, a seara do comportamento e das tecnologias fica comigo. E quinta-feira é dia de esporte com Marco Antônio Leite. Neste projeto, que também aos sábados vai ao ar pela Rede Mais, afiliada à Record TV para os 4 cantos de Minas, reunindo os melhores momentos dos assuntos que nós abordamos ao longo das semanas. Hoje nós vamos falar sobre relacionamentos na pandemia. Uma pesquisa recente, divulgada nos Estados Unidos, reunindo aí informações do Match.com, empresa dona dos aplicativos mais populares de relacionamento do mundo, incluindo o famoso Tinder, divulgou que o comportamento dos usuários está um pouco diferente. 2020 obrigou os solteiros a desacelerarem. O resultado é que temos mais pessoas procurando relações estáveis, e isso afeta a forma como os aplicativos de encontro vêm sendo utilizados. Segundo dados do próprio aplicativo, 63% estão investindo mais tempo na procura por parceiros potenciais. 69% estão sendo mais honestos com os seus novos matches, as combinações que acontecem dentro das plataformas. 52% passaram a reavaliar seus critérios e consideram uma variedade maior de pessoas para se relacionar. 61% da geração Z e 49% dos millennials têm focado menos na atração física e mais nas conexões intelectuais. Este é o lado dos solteiros, mas a pandemia também tem alguns problemas para os casais. Por exemplo, no Brasil, segundo dados da Agência Brasil, os cartórios registraram um aumento de 18,7% nos divórcios durante a pandemia. Em números absolutos, os divórcios consensuais passaram de 4.471 em maio para 5.306 em junho de 2020. Houve crescimento em 24 estados brasileiros, especialmente no Amazonas, que teve um aumento de 133%, no Piauí, 122%, e no Pernambuco, em 80% de crescimento. Apenas 3 estados não viram esse número aumentar: o Amapá, o Mato Grosso e Rondônia. Em Minas Gerais, os números seguem a média nacional, registrando 19% dos divórcios durante a pandemia, onde o maior culpado é o excesso da convivência. Para debater todos esses temas e falar das mudanças comportamentais, eu convidei 2 psicanalistas que eu admiro muito, que são amigos também e casados. Paula Regina, que é pedagoga, psicopedagoga, coordenadora pedagógica, escritora, psicanalista clínica e didata, orientadora educacional, diretora pedagógica e também autora de vários livros. Paula, bem-vinda ao nosso Conexão Mais. Eu que agradeço, Renan, é sempre um prazer estar aqui com você e espero, conversar, ter essa conversa boa, esclarecer algumas dúvidas. Estamos aqui para ajudar. Legal. Também convidei para essa conversa o Sandro Baldin Ribeiro, ele que é psicanalista clínico, historiador e artista plástico. Também é convidado e marido da Paula. Vai poder falar com a competência acadêmica e também dos relacionamentos que vocês têm. Peço até licença para entrar um pouco na intimidade de vocês, para a gente debater um pouco o tema. Sandro, bem-vindo à nossa conexão. Muito obrigado, Renan. Para mim é um prazer, poder participar de uma espécie de uma tentativa de elucidar aí o que leva os casais a durarem tão pouco tempo nesse momento de pandemia, mas principalmente, não sei, talvez dar um exemplo do quanto que um relacionamento pode ser duradouro, feliz, e que no momento como esse é o que reforça ainda mais os relacionamentos. É justamente a possibilidade de você se encontrar de fato com quem você ama. Isso faz uma diferença enorme, sabe? E eu adoro falar do meu relacionamento. Legal. Eu já queria começar perguntando para vocês, especialmente sobre tudo que a gente está passando nesse ano de 2020. Acho que a palavra de ordem, além da pandemia trazer muito esse lado do isolamento, as pessoas elas estão ressignificando os laços, ressignificando a maneira como elas se relacionam e, por consequência, ressignificando aquilo que de fato vale a pena.
Estaríamos agora vivendo relacionamentos mais reais, mesmo em tempos onde está todo mundo distante? Eu acredito, Renan, que sim, pelo seguinte: no momento de pandemia, eclode aquilo que mais temos. Aquilo que a gente podia esconder em momentos comuns, na pandemia, que é um momento de estresse, é eclodido. Então, agora, aquilo que poderia ser mais líquido, mais passageiro, ou ele é mais levado a sério, né? Ou o que acontece? Ele vai acabar. Mas o que é o grande problema? Nós não estávamos preparados e a gente tinha esquecido como que é conviver com uma pessoa que ama. Nós, que eu falo, a grande maioria sai para trabalhar cedo, só volta à noite está cansado, não tem nada para fazer. E aí a gente idealizava um parceiro que quando deu a pandemia e tivemos que conviver junto, muitas vezes não foi o que a gente idealizou, porque a gente idealizava um sonho. Agora, quando a gente já tem, que é o nosso caso, meu e do Sandro, um confinamento de muito tempo, porque a gente sempre gostou muito da nossa companhia, a gente sempre gostou muito de ficar junto, foi até melhor, porque era o tempo que a gente tem agora maior para a gente conversar, bater papo. Tanto que eu falo, gente, a gente tem que procurar para a vida da gente, não os opostos. Os opostos se atraem só na lei da física e olhe lá. A gente tem que procurar as pessoas que a gente tem afinidade, porque a gente precisa conversar, a gente precisa entender, a gente precisa falar. E esse grande encontro é muito bom. E para quem não tinha esse grande encontro, agora eclode. Algo complicado. Por isso os divórcios, por isso as idealizações no Tinder, nos aplicativos, porque aí eu idealizo alguém, né, que não existe, só existe no imaginário. O seu som estava desligado, Renan. É que eu sou novo aqui nesse negócio de televisão, eu costumo errar às vezes. Normal. Sandro, quando a gente fala sobre as relações humanas na história, as relações de monogamia, né, ter um parceiro só, elas são recentes. Como que isso conflita com esse momento da gente ter a busca de um parceiro idealizado e, ao mesmo tempo, evoluir enquanto sociedade e dizer que aquilo é, digamos, convencional, é uma convenção que isso aconteça. Tipo, eu tenho que ter um parceiro, eu tenho que encontrar um parceiro, eu tenho que me dar bem com esse parceiro, eu tenho que formar pares. Vamos entender, Renan. Para começar um pouco a conversa, vamos entender uma coisa que eu acho que é muito significativa também. Vou pegar um pouquinho da pergunta que foi para a Paula e a fala da Paula. Para a psicanálise, a gente tem uma diferença muito importante a fazer entre realidade e real. A gente tem que fazer essa diferença por quê? Porque o que a gente chama de realidade não confere aquilo que para a psicanálise é real. O real na psicanálise é aquilo que está no campo do desejo. Então, do campo do desejo, a gente tem alguns problemas graves em satisfazer esse desejo no nosso mundo, que a gente chama de o mundo da realidade, que eu chamaria de um mundo simbólico, né? Então, veja, para a gente satisfazer isso enquanto casal monogâmico, como você propõe na sua segunda questão para mim aí, eu acredito que faça parte de um contexto, de uma espécie de criação de imagens das quais simbolicamente nós adotamos e seguimos como um padrão. Mas eu acho que o grande segredo de um relacionamento é quando você consegue lidar com o seu real dentro de você, ou seja, consegue lidar com seus desejos. E uma das coisas que eu mais aprendi na psicanálise é que isso não é tão complicado. É impossível lidar com o seu desejo, mas a gente pode lidar com as nossas demandas. E nada melhor do que diálogo. Isso é um ponto crucial. Se a gente for olhar na história, Renan, eu discordo um pouquinho. Eu acho que existem momentos da história antiga em que algumas civilizações a monogamia era muito comum. Vamos olhar, dentro de uma história europeizada,
é muito clássico a gente entender que da antiguidade europeia a poligamia era muito comum. As tribos indígenas, poliandria, poligenia, muito comum. Mas se a gente buscar o cerne da psicanálise, quando Freud fala nas primeiras civilizações, Freud vai deixar uma coisa muito interessante para a gente, viu? Curioso até. Para a psicanálise e para Freud, o sentido do relacionamento, do sexo, da vida a dois é monogâmico. Digamos que naturalmente somos, dentro de nossa constituição, bissexuais, e que, ao mesmo tempo, para que possamos confirmar esse relacionamento com o outro, e o outro é aquele que é externo a nós não podemos ter essa possibilidade de ficar escolhendo A, B, C ou D, experimentar ao mesmo tempo e tirar alguma conclusão. Para Freud, ele dizia que isso é um engodo, isso é desleal com o nosso desejo, é desleal com o nosso senso de real. E aí é que nós, convencionalmente, nos misturamos a desejos, a demandas que não são nossas. A civilização fez isso. Por isso que algumas civilizações do passado adotavam poligamia. E por isso que outras vão adotar posteriormente a monogamia. Nós entendemos que dentro da moral judaico-cristã, a monogamia, em algumas civilizações, ela se estabelece enquanto norma, regra, padrão, e é o que vivenciamos hoje. A questão é que hoje nós temos um conjunto de atitudes, principalmente aí pós-Segunda Guerra Mundial, depois do desenvolvimento do pensamento da indústria cultural, a Escola de Frankfurt, que vai trazer uma percepção de que nós estamos abandonando esse conceito moderno de família. E temos hoje uma complexa noção do que é esse conceito de família. Graças a essa nova vertente, temos aí uma liberdade, uma capacidade de nos voltarmos de novo para nossos desejos. E o que importa é o mundo real, Renan, mas não é o mundo da realidade que se vende num Tinder, num Facebook, num Instagram, não. O mundo real é o mundo que bate no nosso sentido e que nos deparamos com ele, principalmente quando estamos sozinhos. Esse mundo real, Renan, é um mundo difícil da gente lidar, sabe? E a realidade que a gente pensa que é de verdade, ela é uma mera ilusão, uma tremenda de uma ilusão, onde você agora é um repórter, eu sou o psicanalista, professor de história que estou falando, a Paula é uma psicanalista. Isso é mero simulacro, né? Já diriam os antigos a respeito dessa ideia de simular a realidade. E nós adotamos papéis. É interessante que quando a gente está sozinho e conosco, ou em confinamento com aqueles que conhecemos e dividimos nossa intimidade, a gente tem que se virar bem com isso, porque o nosso real, o nosso desejo vai pular, ele vai aparecer. E não adianta eu buscar isso em outro lugar, porque eu vou ter aquela aquela pessoa com quem eu escolhi estar ao meu lado. E eu tenho que ser justo, não é com ela, eu tenho que ser justo comigo, porque eu escolhi, não foi o contrário. Eu acho que é muito bacana a gente pegar a sua fala, Sandro, e fazer uma bifurcação no nosso tema, porque você encerra colocando que a gente tem que ser honesto conosco e que sozinhos nós somos a nossa verdade, vamos colocar assim. Dentro desse momento em ser verdade, é comum a gente pegar uma evolução, principalmente das gerações Z, geração Y, os millennials, que estão aí com a tecnologia na palma da mão e tem agora o poder de escolha. E nesses últimos 5, 6 anos, o relacionamento moderno deixou de ter aquele flerte. Ele passou a ser uma esfregada. Passei para o lado, gostei, passei para o lado, não gostei. Uma curtida, um comentário, joguei uma isca, se deu bom, vai ter uma relação, vai ter algo que normalmente é rápido, é líquido, acaba muito depressa e que não tem um embasamento. Dadas as pesquisas divulgadas recentemente pelos números do Match.com, reforça que a gente está desvendando, tirando os véus desse momento de vale só atração física, e o que de fato interessa é fazer bem para mim, enquanto ser humano, enquanto pessoa, e encontrar relações que sejam duradouras. E aí a gente vai para o segundo ponto, que é encontrar dentro do que é bom para mim, coisas
que vão me levar a ter um relacionamento que vai ser bom para outra pessoa. E por isso estamos juntos. Viajei muito, Paula, ou tá construindo certinho? A gente está ressignificando o relacionamento para isso? Não, certinho. A única preocupação que eu tenho, Renan, é o seguinte: muitas vezes, por causa da pandemia, a gente fica buscando preencher um vazio. E esse preenchimento do vazio nunca vai dar certo num relacionamento. A gente primeiro tem que estar cheio, se conhecer, saber realmente o que eu quero, o que eu gosto, o que eu preciso. Aí sim, a gente pode partir por esse encontro com o outro. Porque, olha só, o que aconteceu? Facebook, Instagram, essa vida líquida, esse corre-corre, deixou a gente muito superficial. E deixou com que a gente se perdesse um pouco, perdesse a nossa essência. A partir do momento que a gente começa a se olhar por causa desse confinamento, começa a perceber que a vida tem um fim, que as coisas não podem ser fluidas, não podem ser rápidas, a gente começa a querer buscar alguém que nos entenda. Não pela beleza externa, mas pela beleza interna, pelo conjunto, pelas ideias. Então, eu só me preocupo com esse vazio que nós estamos vivendo e que muitas pessoas vivem e que pode fazer com que elas se enganem em buscar o parceiro. Porque aí busca alguém para completar. Sabe aquilo de duas metades para se unir? Não, é dois inteiros. Então, a gente tem que procurar alguém que esteja tão inteiro quanto nós. Acho que é por aí. Essa relação de maneira equilibrada, né? Sim, equilibrada, porque o que acontece, Renan? Eu estou sozinha, e aí alguém coloca um post, escreve algo, e eu acredito que aquele algo que escreveu, aquele post, é o que a pessoa é. Não é. A gente tem que conviver, a gente tem que flertar, a gente tem que conversar. O que eu falo, muitas vezes, não é o que eu faço. Então, eu tenho que tomar muito cuidado com as idealizações, com as ilusões, com aquilo que eu projeto no outro, porque muito do que eu projeto do outro não é a realidade. E aí a gente cria expectativas no coitado do outro, e o outro não é nada daquilo que a gente imaginou, e aí a gente acha que o outro é péssimo. Não é péssimo, péssimo foram as expectativas que eu criei. Então a gente tem que ser muito lúcido naquilo que eu quero e naquilo que eu sou. Porque eu sabendo quem eu sou, eu tenho condições de escolher aquilo que eu quero. Ô Sandro, vamos falar a respeito desse momento que a gente está vivendo. O que a pandemia pode nos ensinar sobre autoconhecimento e também sobre relacionamento? Olha, Renan, eu vou ser muito franco, né? Eu até em conversas com a Paula fica meio incomodada com essa minha fala, sabe? Eu vejo muito assim. Eu acho que a pandemia vai apenas elucidar aquilo que somos de verdade. Ninguém vai mudar por causa da pandemia. O canalha continua sendo canalha, o honesto, mais honesto, o justo, ainda mais justo. Se a gente espera que a pandemia dê algum toque diferente para a humanidade, eu acho que isso é ilusão. É uma expectativa de quem está sofrendo com o confinamento. O que ela pode trazer de novo? Bom, basicamente realçar e ressaltar aquilo que somos. Nada mais do que isso. Eu acho que, infelizmente, o que a gente vê é que a insegurança, o medo sempre se apresentaram na história da humanidade. E passamos por 2 guerras e aprendemos muito pouco. Se a gente for pensar nos relacionamentos, os relacionamentos antes, vamos colocar num passado não muito distante, mas um brinco com a Paula, eu estava outro dia vendo um filme, e aí os filmes a gente começa a tomar noção que a gente está velho, quando o filme faz um flashback do passado, e quando você vê o flashback do passado, você pensa, nossa, eu era adolescente nessa época. E quando você viu o flashback, quando era mais novo, era aqueles filmes de 1910, em preto e branco. Agora não, é década de 80, flashback. Eu falo, meu Deus, eu vivi isso. A década de 80 é viva em mim, mas
parece que virou um passado. E é interessante porque a gente vem uma cascata de gerações. Você fala de geração X, geração Y, Millennium, ainda tem os Minions, né? Tem muita coisa aí, né? E essa evolução cria uma geração que forma uma outra sempre com uma defasagem. Essa defasagem é que eu acho que faltou um pouco, sabe? Falta um pouco uma perspectiva das pessoas de sabe, se olharem, se entenderem. Eu não discordo muito do Bauman, não. As pessoas acham o Bauman meio lamurioso demais, tal. Mas eu acho que o Bauman foi muito realista. Eu acho que nós vivemos uma geração que, a escola de Frankfurt, de novo citando ela, não errou. A gente está vivendo numa sociedade onde o relacionamento é um relacionamento entre duas empresas. Existe empresa fulano e outra empresa a fulana. Os dois se encontram, eles avaliam qual que é a melhor maneira de realizar uma fusão, o que eles têm de pretensão, de possibilidades, quais os lucros, perdas, dividendos, e jogam isso dentro do mercado de ações que vai ser as redes sociais. E ali eles dão curtidas, as pessoas avaliam, é bom, não é bom, não é, e de repente a pessoa pode engrenar num relacionamento. Só que quando a gente fala relacionamento, não esqueça, a gente está lidando com outro ser humano, e isso é primordial. Pele com pele, o odor, o cheiro, o corpo, a saliva, isso é primordial, isso é prímevo. Então, na hora que chega nesse ponto, parece que há uma geração que pulou etapas aí, sabe? E não sabe respeitar isso, não sabe entender isso. Uma das coisas que eu vejo muito em atendimentos é o quanto que jovens, senhoras, mulheres são violentadas. Aí você fala, como assim, Sandro? Estupro? Não, são violentadas. São violentadas de várias formas. São violentadas por um abuso verbal, são violentadas por um sexo que não é consentido, e ela não tem o devido prazer, não chega a um clímax a ponto de ter o ato, e o marido está interessado em finalizar algo ali. E perdeu-se essa noção. Né? O encantamento que a gente coloca de uma maneira romântica do passado, parece que ficou meio perdido. Aonde? Perdido numa necessidade de consumo e de satisfação de desejo que atropelou toda e qualquer noção, bom senso, que são valores, vamos lá, modernos, ok? São valores modernos, mas que a gente não pode deixar o primordial. Enquanto um ser humano está perante outro ser humano, o máximo que a gente pode ser humano. E as pessoas estão idealizando formas, maneiras, condutas que não se pode copiar. É totalmente espontâneo. As pessoas acho que as pessoas morrem de medo hoje do espontâneo. O espontâneo assusta. Sair fora da receitinha de bolo, de fato, causa medo, né? A gente vê muito isso em várias esferas, seja numa apresentação de faculdade, que você se prepara, que você vai dar o seu texto, seja numa apresentação no palco, seja numa conversa, hoje não mais na mesa do barzinho com o flerte, mas no aplicativo. Até um dado interessante que o Match.com colocou, as pessoas estão sendo mais verdadeiras na hora de flertar. Então, o pessoal tá dando margem para o inesperado acontecer. E a vida acontece no por acaso, Paula? Nesse ponto, é legal a gente pegar um pouco dessa visão do Sandro, que eu concordo muito do que ele falou, sobre as relações na pandemia se tornarem mais agudas. O canalha vai ser mais canalha, ele vai ficar evidenciado com aquilo, até porque, parafraseando um professor de física que eu tive, o Pierre Luigi, o idiota no meio de idiotas pensa que é normal. O canalha às vezes está tão na bolha com outros canalhas ali que aquilo é normal, o abusador que oprime a mulher está no grupo da turma que também fala igual, e assim como os bons têm a mania de se reunir, né? Então, pode sair algo bom nisso? Engraçado, é uma coisa que eu venho conversando com o Sandro, e muitas vezes eu discordava dele, porque eu sou uma pessoa muito otimista, a minha essência é muito otimista. Então, logo que começou a pandemia, eu esperava mesmo, de coração, era muito mais um desejo do que um conhecimento, que as pessoas melhorassem.
Mas pelo conhecimento, sabemos que em qualquer situação extrema, eclode aquilo que nós somos realmente. Então, se a pessoa é boa, ela vai ficar muito bom. Se a pessoa não é boa, ela não vai melhorar. É como sofrimento. Vocês já perceberam que tem pessoas que passam na vida, sofrem e ficam pessoas maravilhosas. Agora tem outras que passam na vida sofrendo e ficam amargas, ficam tristes, ficam invejosas. Então, cada um eclode aquilo que é. Às vezes, aquilo que a gente tenta esconder e consegue esconder numa situação normal, numa situação extrema, não tem como. As máscaras acabam caindo, porque usamos máscaras constantemente e elas caem. E essa colocação de que eu vejo que as pessoas estão mais verdadeiras, sim, em alguns casos, mas ainda tem, infelizmente, aquela máscara da conquista. E a máscara da conquista ela é perigosa, porque é vendido um produto que não é real. É vendido um produto falso que aguça a expectativa do outro. E aí cresce muito essa questão do relacionamento fingido, do relacionamento de novo, idealizado. Porque eu vendo você, eu sei o que você gosta. Então eu vou mostrar para você só o meu lado A. Mas todo mundo tem um lado A e B. E aí como é que faz? E com a internet, com essa conversa só no WhatsApp, tem gente que conversa só no WhatsApp, ou só no Instagram, ou só no Face. É muito fácil a gente enganar o outro. É muito fácil. Eu faço uma pesquisa no teu Face, no teu Instagram. Aí eu sei o que você gosta. E eu quero conquistar você. Aí eu coloco, eu ponho para você o que você quer ouvir de mim. Só que isso não é a realidade. Então eu acho que falta muito a gente trabalhar as nossas expectativas, falta muito a gente ter um autoconhecimento, a gente entender que temos que ser muito bons sozinhos, porque a nossa melhor companhia somos nós mesmos, e é essa melhor companhia que vai fazer com que a gente encontre outra pessoa, que vai ser uma grande companhia para a gente. Agora, esperar. Hoje eu concordo com o Sandro, que a pandemia ou situações extremas vai fazer com que o pessoal mude. Infelizmente, eu não acredito. Fala, Sandro, você está inquieto aí? Estava assim, sabe, Renan, porque quando você falou que o Instituto Met.com fala que as pessoas estão sendo mais sinceras, eu sempre pontuo isso, sabe? Para a gente entender, o conceito de sinceridade, ele é muito complicado. Veja, na psicanálise fica muito claro, isso não sou eu, é Freud, em 1910, falando isso. O mais verdadeiro nosso é o que sai torto, quebrado, que sai ridículo, que sai sem graça, do jeito que o outro não gosta. Esse é o nosso mais legítimo verdadeiro. E aí que está a questão. Quando a gente fala assim para alguém, olha, eu sou uma pessoa alegre. Bom, até ele entender que ele é alegre mesmo, alegre é um conceito tão complexo. Ou eu sou uma pessoa muito compreensiva. É um conceito ainda muito mais complicado. A gente vai saber mesmo da verdade de alguém na hora que ele errar na sua frente, na hora que ele se enganar, na hora que ele cometer equívocos, as idiosincrasias, sabe? Aquelas coisas que são mais do que o íntimo. Aí a gente encontra algo que é mais perto do que possa ser verdadeiro. Portanto, ainda por mais que as indicações apontem para uma tentativa de busca de algo que seja legítimo, nosso discurso enquanto ser humano, ele é muito pautado numa criação de um conjunto de símbolos através de imagens que a gente se apropria para falar alguma coisa. Na hora que a gente faz isso, Renan, a gente já está num mundo muito fantasioso. Não é o mundo da fantasia, daquela relação esquizofrênica psicotizada. Não, estou dizendo que nós, de fato, a maioria, nós vivemos num mundo fantasioso. Como neuróticos, vivemos num mundo extremamente fantasioso. Eu aqui estou assumindo uma fantasia. E essa fantasia me dá uma propriedade. O que legitima ela, Renan, não sou eu. Mas títulos,
nomes dos quais você nos apresentou aqui. Isso legitima a minha fala. Mas a lógica dela vai ser confirmada a partir do momento que pessoas que estudaram, viram, leiam e verem, realmente bateu. Faz um sentido o que esse senhor está falando. Mas mesmo assim, ainda não é o nosso mais verdadeiro. Está longe de ser, mas muito longe. Quando a empresa, né, o Match.com, ele coloca esses dados para a gente, ele se baseia em alguns momentos. Por exemplo, as redes sociais podem ser forjadas, mas as fotos estão indo sem filtro, as descrições estão coincidindo com as geolocalizações que aquele usuário passou. Então, se ele falou que estudou, de fato, numa determinada escola, aquilo se confirma pelo arquivo, né, de dados que ele tem sobre aquele usuário. A foto que ele está utilizando tem menos filtros. Então, é nessa sinceridade que o aplicativo se baseia para fazer esses apontamentos. Mas tudo isso é muito válido para a gente debater, porque é na hora do perrengue que as coisas se revelam, né? E ainda alguns dados interessantes sobre essa pesquisa. Muita gente terminou um relacionamento, segundo ainda o mesmo estudo do Match.com, que 26% dos solteiros se separaram depois do início do isolamento social. Mas muitos deles estão tentando voltar com o ex, tá? 25% das pessoas solteiras foram procuradas por ex durante a pandemia, e boa parte não ficou só na troca de mensagens. Mais de 1 em cada 10 solteiros reviveram um relacionamento antigo durante a quarentena, evidenciando tudo que a gente falou sobre as carências humanas e a nossa necessidade. Isso tudo entre aspas, normal, mas a gente está falando muito sobre aquisição de novos relacionamentos, que vai direto com o ponto das convivências, né? Acho que o que a gente tem que levar de lição disso tudo, e que eu acho admirável na fala de vocês dois, a beleza vai passar, a juventude vai passar, a velhice vai aumentar, mas a vontade, aquele prazer de você conversar com quem está do teu lado é a chave para o sucesso? Pelo menos de vocês? Eu acho interessante, Renan, só colocando um ponto, né? Uhum. Por que as pessoas estão procurando muito o ex, né? Voltar com o ex, tá? Existe uma nostalgia quando estamos vivendo um momento de perigo. E aí, por pior ou melhor que seja o nosso relacionamento com o ex, era um lugar seguro, que hoje não é. Então, cria-se aquela nostalgia. Eu vou voltar para lá, porque lá eu sabia o que estava acontecendo. Agora a gente tem a mania de esquecer o que é ruim e guardar só o que é bom. Gente, posso falar com competência aqui, vou dividir uma experiência com vocês. Esse relacionamento é igual o carro que você vendeu e vai comprar de novo. Você conhece os defeitos, só está mais rodado. Então, vamos com calma. Eu concordo plenamente. Agora, tenha calma, não volte, pense muito, porque a nostalgia faz com que a gente fantasie. E aí a gente acaba voltando. Mas sabe, Renan, uma vez eu li algo que ficou muito na minha cabeça. Não procure o mais bonito para você casar, aquele mais bonitão, mais sexy, o que chama atenção. Procure aquele que você mais gosta de conversar. Esse sim, porque realmente a beleza vai passar, o sexo vai diminuir, e o que vai sobrar são as histórias, as memórias afetivas. Essas que vão ficar. O que eu acho que é um segredo meu e do Sandro é que nós fomos muito amigos. Muito antes da gente casar ou namorar, a gente era grandes amigos. E como amigo, a gente não tinha máscaras. E essas máscaras atrapalham muito o relacionamento. Então, eu era confidente dele e ele era meu confidente. Então, as nossas vidas são muito abertas. E a gente sabe o nosso lado B, a gente sabe o que a gente gosta, o que a gente não gosta, o que faz a gente feliz, o que faz a gente triste. Isso que solidificou muito nossa relação. Porque antes, quando a gente namorava outras pessoas, a gente queria mostrar para elas, vender para elas algo que não era totalmente a gente. Então faz falta
sermos verdadeiros. Nós não somos 24 horas assim. No consultório, quando chega alguém no consultório e fala assim, nossa, eu queria casar com essa mulher. Ah, tá, você está comigo 40 minutos. Convive comigo um dia inteiro, um ano inteiro, uma vida inteira. Aí você vai ver se você queria mesmo. Não é por aí. Então, a gente, sabe, se pudesse, eu acho que a gente deveria escolher para marido da gente os nossos grandes amigos, as nossas pessoas que fazem parte da vida da gente, que comunga, que a gente não tem, que a gente fica nu diante dela, totalmente despido. É meu ponto de vista, Renan. Muito bem. Sandro, quer completar? Eu discordo da Paula. Discordo. Ela tem que ter prazer mesmo, tem que ter tesão, tem que chamar a atenção mesmo, tem que ser bonita mesmo. Você tem que ver nela beleza, né? Eu digo assim, eu falo isso na aula, em aula de psicanálise. Quando você ama alguém não porque ela é só bonita, mas é porque nela, você vê nela aquilo que você gostaria de ser. Você vê nela valores dos quais você queria ter. Você vê nela o orgulho de que quando ela se sai bem, você sente uma vontade tremenda de estar no lugar daquela pessoa. E é feliz com ela. É feliz com a felicidade, com as conquistas e as vitórias dela. Em nenhum momento você se sente diminuído, né? E quando você ama alguém, você não vai depositar o teu amor para qualquer uma pessoa. Você vai depositar o seu amor para quem realmente vale a pena. Nada impede na vida de você experienciar isso. Mas quando você encontra uma pessoa, é diferente. E aí, ao se encontrar, as coisas começam a fazer esse sentido que eu descrevi para você. Eu acho que segredo para um bom relacionamento, bom, eu acho que a única coisa clara é diálogo. Diálogo é essencial. E diálogo não quer dizer que eu vou dizer o que eu penso apenas. Diálogo é muito mais escuta do que fala. Então, se duas pessoas têm a capacidade de ouvir, eu acho que a liberdade para o outro falar é muito maior. Porque senão vai pensar, se os dois escutam, quem fala? Bom, fala aquilo que brota da maneira mais espontânea, porque os dois sabem ouvir. Essa é uma diferença essencial. Digamos que com o tempo passa, eu vou lhe dizer que, bom, talvez a potência sexual não seja a mesma, mas o desejo e o prazer de você ver personificado no rosto dessa pessoa aquilo que você mais desejou e ainda deseja, eu acho que alimenta, dá uma dimensão muito maior. Eu acho que eu estou muito mais bonito do que eu era. Eu acho que eu fiquei muito melhor. E vejo a Paula como ela sempre foi. A Paula não mudou nada. Ela não tem nenhuma mudança física. Ela é a mesma Paula que eu conheci. Não vejo nela nenhuma marca que o tempo possa ter constituído. Não, eu tenho nela, e se eu fechar o olho, eu lembro da mesma pessoa. E eu acho que também algo bacana para a gente pontuar nessa nossa conversa para você que está passando por um momento de descoberta nessa sua quarentena, para você que está aproveitando da pandemia para se conhecer melhor, para validar um pouco disso que a gente está falando, de estar bem consigo mesmo, para aí buscar uma nova oportunidade de se relacionar, entenda relacionamento sempre da maneira mais ampla possível. Relacionamento com os seus pais, relacionamento com a sua família, relacionamento com os seus amigos, relacionamento com as pessoas do seu prédio, relacionamento com seus colegas de trabalho. Todo relacionamento pode sim ter todas essas bagagens positivas para fazer bem. E se a gente tem que ressignificar alguma coisa nesses novos tempos, que seja a arte de fazer bem, principalmente para nós, e, se possível, para o outro também, né? Isso mesmo. E primeiro para nós, porque se a gente nos enchermos de coisas boas, a gente vai ter coisas boas para repartir. Então, quanto mais coisa boa a gente for descobrindo da gente, a gente perceber que não precisamos ser super-homens, que somos falhos, que pisamos na bola, que às vezes a gente faz algo que não é legal mesmo, a gente começa a entender o outro, que o outro também não precisa ser esse super-herói. E esse outro pai, mãe, irmão, quem for que cruzar do nosso caminho,
a gente não vai ter esse olhar julgador, porque a gente primeiro tem que ser bacana com a gente. E a gente, bacana mesmo, bacana e sincero. Eu erro, eu piso na bola, eu tenho hora que faço umas coisas que eu falo, meu Deus, eu não devia ter feito isso, por que eu fiz? Ai, nossa, que vergonha de mim mesma. E aí, quando você vê isso no outro, não vai te machucar, você vai entender. Então, a gente precisa entender a gente, parar de querer ser super-homem, parar de querer saber tudo, parar de querer ser donos da verdade. A verdade é de cada um. E essa é a verdade que importa, é o que faz bem. Pensar que a gente está nessa vida para ser feliz, que tristezas são acidentes que acontecem. Então, vamos buscar essas ilhas de felicidade, essas ilhas de convivência, e não criar expectativa com ninguém. E querer ser melhor sempre. Eu acho que esse é o caminho. Pelo menos é o caminho que eu sigo para a minha vida. Eu acho que é muito bacana a gente validar tudo isso com uma fala do Sandro também, sobre o segredo do diálogo. Você ter essa via de mão dupla, de você poder trocar aquilo que está transbordando em você, seja aquilo que está te incomodando, ou aquilo que vai fazer bem para o outro, transborde, converse. A gente está vivendo um momento que eu falo que é difícil viver um momento histórico, cansativo. As pessoas elas estão muito à flor da pele, muito agudo tudo, e as pessoas não sabem conversar. Elas estão falando muita coisa, e se alguém coloca um contraponto, coloca algo que seja oposto ao que elas estão querendo, mas essa é a minha opinião, você tem que respeitar. Nem sempre. Você tem que entender, de novo, o seu eu, a sua verdade, e a partir daí saber se aquilo faz sentido ou não faz sentido para você. Renan, eu quero até pontuar algo dessa fala sua. A gente tem que entender e compreender aquilo que não faz mal para o ser humano. Tem coisas que eu acho que não tem que entender, não tem que compreender, e tem que ser contra mesmo, impor uma barreira. Qualquer tipo de preconceito, eu acho que tem que ser abominável. Isso não existe. Aquilo que faz mal para o ser humano, aquilo que agride o ser humano, ele não pode ser aceito. Eu acho que o diálogo vai até onde se respeita o ser humano num todo. A partir do momento que a minha opinião agride, não, acabou tudo. Aí não tem mais diálogo. Diga, Sandra. Renan, eu vejo assim que o grave problema é que historicamente a gente vê isso muito, sabe? A gente está vendo hoje uma retomada de uma extrema-direita em vários países. E é interessante o quanto que se repete o discurso. Não existe extrema-direita, né? Repete-se o discurso de que não existe minorias. As minorias, elas são invenções de quem quer dominar o mundo. Há uma inversão muito grande, né? Geralmente, quando esses discursos começam a aflorar, a gente percebe que tem alguma coisa errada. Em sala de aula, eu uma vez pontuei para os alunos o que vocês acham que leva ao preconceito. E a maioria fala que a economia, o Estado, o poder, a religião, né? Mas é simplesmente a ignorância. Ignorância é um estado de ignorar, não querer tomar partido. Quando a gente se apropria de uma ideia, sabe, Renan? A gente se apropria de uma ideia, a gente se apossa dela não como alguém que é dono, mas ela acaba virando como se fosse um filho nosso, né? É por isso que às vezes a gente se manifesta através de uma fala e usa a linguagem, dessa linguagem que a gente usa e nomeia as coisas. É algo que a gente se apropria e como se fosse meu. Isso é meu, e eu estou colocando aqui. É meu, minha opinião. É algo tão forte a relação com isso que as pessoas se esquecem de que elas não são donas de nada disso. Nem os pais são donos dos filhos, né? Como diria Saramago de uma forma muito bonita, que a paternidade não é algo que lhe garanta a propriedade, mas sim um empréstimo do qual a vida vai retomar, né? O filho para que ele siga o seu caminho. Assim é o conhecimento que a gente se apropria. Não é meu. E boa parte do que eu estou usando hoje enquanto fala pode achar interessante isso que esse rapaz está falando. Mas não é meu. Eu só estou me apropriando daquilo que já existe. Agora, eu tenho que ter a humildade e a capacidade de deixar claro. O que eu estou dizendo aqui
É óbvio. E outros já falaram, outros já disseram. O que eu estou dizendo enquanto novidade? Nada. A diferença é a minha insistência em assumir que o que eu estou dizendo, para mim, faz um sentido. Isso me torna responsável por aquilo que eu falo. E se alguém me questionar, me chamar a atenção, eu tenho um argumento para responder. Eu acredito nisso mesmo. Eu acredito nisso, pois isso vem de uma, não só de uma tradição, mas isso é um conhecimento já desenvolvido, criado, rebuscado, falado, continuado. Eu não estou trazendo uma coisa do nada. Eu não estou inventando um ser de outro planeta dizendo que salvem o conhecimento, busquem o conhecimento, né? Como o ET Bilu. Eu não estou propondo nada disso. Estou usando aquilo que já existe. Só que as pessoas querem um ET de qualquer jeito. Elas procuram um ET, elas procuram uma coisa sobrenatural, um Messias, um Salvador que lhes dê o sentido. Isso é ignorância. Ignorância leva a preconceito. Preconceito reforça a ignorância, pois afasta as pessoas dessa paternidade do que elas dizem, da responsabilidade do que elas falam. E elas não têm coragem de assumir. Mas você falou isso. Não, não foi bem isso que eu quis dizer. Não, você quis dizer isso sim. Assuma. É isso que falta nos relacionamentos, Renan. Por isso que as amizades são tão fluidas. Porque como é que você sustenta o eu te amo olhando olho no olho e segurando na mão ou colocando o braço no ombro, né, acariciando uma pessoa? Como é que você sustenta isso? É fácil você digitar no WhatsApp. Quantas pessoas eu vejo em consultório que vão me contar o relacionamento, de repente 20 minutos explicando a conversa, e aí ela me fala, mas você falou isso mesmo? Sim, mas aí ela apagou. Apagou o quê? Não, ela não estava digitando, estava ali no WhatsApp. Meu Deus, como é que alguém pode saber o que o outro está sentindo numa escrita? Aí eu perguntei pessoalmente, como é que é? Não, é diferente, não sei por que é diferente. Parece que ela é outra pessoa. Eu falo, é óbvio. Veja, Renan, a gente não percebe que a minha fala é uma fala que já, ela é uma repetição de vários conhecimentos e conceitos. Agora imagina quando está escrito. E quando está escrito, tem um quê de verdade, de legitimidade, porque foi escrito. E é documento, praticamente. E as pessoas não assumem. Isso é que é o mais louco. As pessoas não assumem. Elas são capazes de escrever um negócio no WhatsApp, e quando você chega nela na frente, ela vai, não, mas, desculpa, não leva em consideração, era o WhatsApp. Isso é assustador. Essa conversinha aqui, ela é fria, né? Ela dá um distanciamento para a gente pode ser quem a gente quiser usando ela, e ao mesmo tempo, na hora que chega no frente a frente, é um pouquinho diferente, né? Porque aí eu não tenho como me esconder. E aí, Renan, olha que legal, na hora que você vê isso na psicanálise, isso é assim, o ser humano com o ser humano. O ser humano com o ser humano, eles não são capazes de deixar a verdade, o real brotar. Eles colocam sempre alguma coisa que eles... Veja, Renan, o relacionamento ser humano com ser humano. Ele é assim, do jeito que é via WhatsApp. Por isso que é tão fácil replicar ele via WhatsApp. Por isso que ele é tão prazeroso. Porque replica uma forma de fantasia que eu mencionava anteriormente, que o ser humano sempre fez na sua existência. Só que agora é uma fantasia que é potencializada. Ela é potencializada, essa fantasia. E aí que as coisas entram num mundo onírico muito complexo. Porque a verdade está muito longe. Fica cada vez mais longe. As gerações vão entrando num mundo onírico e numa verdade tão distante que elas se esquecem que o real é aquilo que se sente. O Nietzsche falava que verdade mesmo é o que você pega ali, é o que você gruda, sabe? Isso é verdade. Não é o que te contam do mundo. O que te contam do mundo é idealizado. O que você segura, toca, sente, degusta, mastiga, isso é real. Quando Nietzsche fala de niilismo, do nada, as pessoas acham que ele está dizendo, o mundo é o nada. Não, Nietzsche está chamando a atenção, se vocês não pegarem aqui e sentirem e ficarem só na idealização, vocês vão perder isso aqui, porque isso aqui passa. Essa é a grande, é o que ele chama ali de verdade, de vontade de verdade. É isso. E as pessoas ficam achando que Nietzsche
falava de super-homem, era meio que, né, os nazistas gostavam da ideia de super-homem de Nietzsche. As pessoas nunca entenderam, Nietzsche é o cara que mais defendeu o amor de todos os filósofos, é o mais voltado para o amor, porque é o amor carne, é o amor físico, é o amor concreto, não idealizado. Por isso que ele era tão criticado. Por quê? Porque ele horrorizava com as pessoas que ficavam acreditando que, não, vou ter uma bela companheira num mundo, né, de felicidades e... Né? Isso é ilusão, pelo amor de Deus. Gente, para saber mais, para conversar com esses dois queridos, para continuar estudando toda essa linha comportamental e até mesmo para buscar uma formação em psicanálise, eu faço aqui um convite para você conhecer o trabalho que encabeçado pela Paula, abraçado pelo Sandro e com outros tantos profissionais excepcionais. Existe a Associação Mineira de Psicanálise Contemporânea, ANPAC, que acontece aqui em Varginha, promove a formação de novos psicanalistas e, além disso, promove discussões fantásticas e conversas incríveis. É um espaço que divulga o conhecimento de uma maneira muito própria, muito autêntica e que eu tenho certeza que, independente do seu lugar que você estiver assistindo, você acessar, buscar as redes sociais da ANPAC, buscar Instagram, Facebook, site, você vai se sentir acolhido e se tiver qualquer dúvida e quiser debater, são pessoas fantásticas. Eu até antecipei na divulgação, Paula, porque eu acho que o trabalho que vocês fazem é formidável, eu admiro muito isso, eu vi a ANPAC nascer, e é até um assunto para a gente trazer num outro Conexão, mas deixo aqui aberto para vocês pontuarem onde que o pessoal que acompanha o programa, que acompanha os conteúdos da Rede Mais, pode ir atrás de Sandro e Paula. Tem o Face, né, o Facebook da ANPIC. A ANPIC é Associação Mineira de Psicanálise Contemporânea, tem o Instagram da ANPIC e tem o site www.ampccontemporânea.com.br. Eu muito bacana. Falei ANPAC por causa do que eu esqueci o I. Mas eu acho barato. Eu nem ia falar, mas eu falei assim, bom, de repente o pessoal vai procurar um ANPAC e vai falar assim, nossa, mas da onde que é? Mas sempre, eu acho muito bonitinho, Renata. Pra você ver, Renan, até a Paula engana, ó. www.ampcontemporânea, não é AMPC Contemporânea, não. Não agora, liga, não, Renan, até a Paula engana às vezes. Tem duas coisas que eu quero falar, que é um projeto da ANPIC que está sendo muito bom. Um é a escuta afetiva, totalmente gratuito. Então, se vocês quiserem, tiver alguém precisando, é um SOS, é um primeiro atendimento, feito por psicanalistas em formação já com o aval de atendimento. É um projeto muito bacana e totalmente gratuito, é uma escuta afetiva. E nós começamos também um projeto que é o atendimento social, com um preço acessível, que nós temos o psicanalista Rafael, que está coordenando, aí é só ligar para ele, né? Tem nas nossas redes sociais o telefone dele, entre em contato, preenche um formulário, todo mundo deveria fazer análise. E a psicanálise, durante muito tempo, ela foi para uma elite. E agora a gente está tendo essa disponibilidade a todos. Então, esse projeto de atendimento social é muito bacana, tá? Para qualquer pessoa que quiser. É muito importante, sabe, Renan, quando a Paula fala, porque, de fato, eu quero bater também nessa tecla, porque é importante. A psicanálise, ela não é um instrumento meramente de elite. Mesmo Freud, mesmo outros, já trabalharam num conceito de psicanálise aplicada, que trabalha muito essa escuta. Óbvio que a análise, a psicanálise, há uma remuneração, há todo um conceito em relação à remuneração, por isso que ela acaba se tornando um veículo que às vezes se confunde por ser algo, né, de difícil acesso, mas nossa proposta, desde quando a Paula propôs a criação da Associação Mineira, era justamente popularizar, trazer a psicanálise para quem quer estudar e ao mesmo tempo levar esse espaço de debate por um número maior de pessoas. Esse é o nosso sonho. E quanto mais veículos nós pudermos aí levar e trazer essa informação, eu desde já te agradeço a oportunidade de ter passado aqui esse tempo, né? Porque para nós é essencial.
Gente, mais uma vez, muitíssimo obrigado pelo tempo de vocês. Este programa ele foi gravado na segunda-feira, dia 26, para ser exibido hoje, né, dia 28, mas ele não deixa de ser atual e necessário. Então, você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado por fazer parte dessa conversa do Conexão Mais. A gente volta na semana que vem, debatendo outro assunto comportamental. E fique ligado na programação da Rede Mais. Terça-feira, Luiz Fernando Rocha, sempre debatendo política e economia. Quarta-feira comigo e quinta, Marco Antônio Leite, batendo um bolão nas lives esportivas da Rede Mais. A todos, uma ótima noite, fiquem com Deus e até mais. Lembrando que esse conteúdo também fica disponível na sua plataforma de podcast favorita, basta procurar por Conexão Mais Live. E aos sábados, a edição dos melhores momentos dos assuntos debatidos da semana está disponível no Rede Mais HD. Sintonize, assista e acompanhe para os 4 cantos de Minas. Até o nosso próximo encontro.